A senhora não é a mãe do Roberto da oficina mecânica? Ele sempre fala da senhora com tanto carinho. A voz daquela funcionária do banco ecoou na minha mente como um trovão em dia de céu azul. Meu mundo desabou e se reconstruiu em uma única frase. Durante 15 anos, eu visitei um túmulo vazio. 15 anos chorando por um filho que estava vivo, trabalhando, sorrindo, vivendo a apenas 50 quilômetros da minha casa. Se você já se perguntou o que acontece quando descobrimos que nossa maior dor foi construída sobre uma mentira cruel, prepare-se para uma história que vai mexer com cada fibra do seu coração. Meu nome é Eulália, tenho 72 anos, e esta é a história de como duas mulheres me roubaram 15 anos da minha vida e como eu consegui minha vingança mais doce. Mas elas não sabiam o que estava por vir. Não sabiam que uma mãe enlutada pode ser a força mais devastadora do mundo quando descobre que foi enganada. Deixe nos comentários de qual cidade você está lendo esta história, porque tenho certeza de que em todo o Brasil existem mães que vão se identificar com essa dor que pensei ser eterna. Morava numa casinha simples em Ipatinga, Minas Gerais, numa rua tranquila onde todo mundo se conhece. Sempre fui uma mulher trabalhadora. Passei a vida toda como costureira, levantando às 5 da manhã para dar conta dos pedidos. Meu marido Antônio trabalhou 40 anos na Uzi Minas até se aposentar. E juntos criamos nosso único filho, Roberto, com muito amor e sacrifício. Roberto era meu orgulho, um menino esperto, carinhoso, que aprendeu a profissão de mecânico com o pai. Aos 25 anos, se casou com Carla, uma moça de Coronel Fabriciano que parecia educada e gentil. Na época, achei que havia ganhado uma filha, como eu estava enganada. Quando Roberto fez 30 anos, ele e o pai tiveram aquela briga terrível por causa da oficina. Antônio queria que o filho assumisse o negócio, mas Roberto sonhava em trabalhar com máquinas grandes em São Paulo. As palavras foram duras, coisas que jamais deveriam ter sido ditas entre pai e filho. Então vai embora e não volte mais. Foi a última coisa que Antônio gritou antes de Roberto sair batendo a porta. 3 meses depois, Antônio teve um infarto. Morreu sem fazer as pazes com o filho. Roberto veio para o enterro, mas mal conversamos. Eu estava destroçada pela perda do marido e pela tristeza nos olhos do meu menino. Ele me beijou na testa e disse: "Mãe, eu vou fazer a vida em São Paulo. Quando eu estiver bem estruturado, a senhora vem morar comigo." Foram as últimas palavras que ouvi do meu filho. Ou pelo menos, foi o que pensei durante 15 anos. 2 anos depois da morte do Antônio, recebi aquele telefonema que partiu meu coração em pedaços. Era Carla, a nora, chorando desesperada. Dona Eulália, Roberto morreu. Foi um acidente terrível na Marginal. O carro ficou destruído. Meu mundo acabou naquele momento. Senti como se 1000 facadas tivessem atravessado meu peito. As lágrimas escorreram sem parar, enquanto minha mente se recusava a aceitar a realidade. Meu único filho, meu bebê, tinha morrido longe de mim, sozinho numa cidade grande e fria. Carla e Marta, a irmã de Roberto, cuidaram de tudo. Disseram que o corpo ficou irreconhecível, que fizeram a cremação em São Paulo por questões de saúde pública e trouxeram as cinzas numa urna bonita. Montaram um túmulo no cemitério São João Batista, aqui em Ipatinga, com uma foto linda do Roberto sorrindo. Os primeiros anos foram os mais difíceis da minha vida. Acordava de madrugada chorando, falava sozinha na cozinha, mantive o quarto do Roberto exatamente como ele deixou. Minha rotina virou uma sombra. Casa, mercado, cemitério, casa. As vizinhas tentavam me animar, mas eu estava perdida numa dor que parecia não ter fim. Carla e Marta vinham me visitar todo mês, sempre no dia 15, que era o aniversário de morte do Roberto. Elas chegavam com flores, chorávamos juntas na frente do túmulo e depois vinham tomar café na minha casa. Eu agradecia tanto por elas não me terem abandonado, por manterem viva a memória do meu filho. Durante esses anos, elas foram me ajudando aos poucos. Carla disse que precisava de alguns móveis antigos para decorar a casa nova dela, e eu permiti que levasse o guarda-roupa de jacarandá da minha mãe. Marta pediu emprestada a máquina de costura industrial do Antônio, que valia uma fortuna porque estava montando um ateliê. Nunca devolveu.
Quando minha aposentadoria diminuiu por causa dos descontos do INSS, elas sugeriram que eu vendesse alguns terrenos que Antônio havia comprado como investimento. A senhora não precisa se preocupar com isso, dona Eulália. Nós cuidamos da papelada, dizia Marta, com aquele sorriso que eu achava reconfortante. Foram 15 anos vivendo na mentira. 15 anos acreditando que era uma mãe enlutada, quando na verdade era uma mãe roubada. A primeira estranheza aconteceu no Banco Itaú da Avenida Carlos Chagas, numa terça-feira de março. Fui resolver uns problemas com a aposentadoria que estava atrasada há 2 meses, e a funcionária jovem na recepção me cumprimentou de um jeito estranho. A senhora não é a mãe do Roberto da oficina mecânica? Ela perguntou com um sorriso animado. Ele sempre fala da senhora com tanto carinho. Disse que a senhora faz o melhor bolo de fubá do mundo. Meu coração disparou como se fosse explodir no peito. As mãos começaram a tremer tanto que derrubei a bolsa no chão. Moça, acho que você está confundindo. Meu filho morreu há 15 anos. Consegui falar entre lágrimas que brotaram do nada. A moça ficou branca como papel. Ai, meu Deus, desculpa. Deve ser outro Roberto mesmo. Que situação! Ela se afastou rapidamente, visivelmente constrangida. Passei o resto do dia com aquelas palavras martelando na minha cabeça. Ele sempre fala da senhora com tanto carinho. Como assim fala? No presente? Roberto estava morto, enterrado. Virou cinzas há 15 anos. Naquela noite, não consegui dormir. Levantei 3 vezes para olhar a foto do Roberto na mesinha da sala. Meu filho, que confusão foi essa hoje? Falei com a fotografia como sempre fazia. Mas pela primeira vez em 15 anos, senti algo diferente no peito. Uma inquietação. Uma pulga atrás da orelha que não me deixava em paz. Na semana seguinte, decidi fazer uma pesquisa boba no Google. Digitei Roberto Silva Mecânico Ipatinga. Apareceram várias oficinas, mas nenhuma com o nome do meu filho. Tentei Roberto Silva Coronel Fabriciano e Roberto Silva Timóteo. Nada. Respirei aliviada. Devia mesmo ter sido coincidência, mas a semente da dúvida já estava plantada. 2 meses depois, no mercado extra da Avenida Venâncio, aconteceu a segunda situação estranha. Estava na fila do açougue quando um senhor idoso na minha frente virou e disse: "A senhora não é a mãe do Roberto que trabalha na oficina central? Meu nome é Seu Jair, sou cliente dele há anos. Que rapaz trabalhador. Semana passada ele consertou meu Fusca velho e nem quis cobrar a mão de obra. Disse que aprendeu honestidade com a mãe." Desta vez, não chorei. Senti como se 1000 volts tivessem passado pelo meu corpo. Olhei fixamente para o homem e perguntei, tentando manter a voz firme: "O senhor pode me dar o endereço dessa oficina?" "Claro. Fica ali na rua Santos Dumont, número 345, perto da Praça Central de Coronel Fabriciano. Não tem como errar, tem uma placa azul grande escrito Oficina Central, Roberto Silva." Meu mundo virou de cabeça para baixo naquele momento. Coronel Fabriciano ficava a apenas 50 quilômetros da minha casa. 50 quilômetros. Durante 15 anos, meu filho poderia estar vivendo a menos de 1 hora de distância de mim. Cheguei em casa tremendo da cabeça aos pés. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para o vazio, tentando processar o que estava acontecendo. Será que eu estava ficando louca? Será que a solidão estava me fazendo imaginar coisas? Mas 2 estranhos diferentes, em lugares diferentes, falando do mesmo Roberto Silva Mecânico. Isso não podia ser coincidência. Naquela noite, liguei para minha amiga Dona Conceição, que sempre foi minha confidente. Contei tudo, chorando no telefone. Ela ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar. "Eulália, minha filha, você precisa ir até essa oficina. Nem que seja para tirar essa pulga da cabeça. Se for seu Roberto, imagina a alegria. Se não for, pelo menos você descansa o coração." Mas eu tinha medo. Medo de descobrir que era tudo ilusão da minha mente cansada. Medo de chegar lá e encontrar um Roberto qualquer que não tinha nada a ver comigo. E medo ainda maior de descobrir algo que não conseguiria entender. Uma semana depois, pedi para meu vizinho Sérgio me levar até Coronel Fabriciano. Inventei que precisava comprar uns tecidos numa loja específica de lá. Sérgio, que sempre foi prestativo, topou na hora. Durante os 50 quilômetros de viagem, meu coração batia tão forte que tinha certeza
certeza de que Sérgio podia ouvir. Minhas mãos suavam frio e eu não conseguia parar de mexer na alça da bolsa. E se for ele? E se for mesmo o meu Roberto? Essa pergunta se repetia na minha mente sem parar. Chegamos na rua Santos Dumont ao meio-dia. Pedi para Sérgio me deixar na esquina. Disse que ia fazer as compras a pé e nos encontraríamos em 2 horas. Ele foi embora e eu fiquei ali, parada na calçada, olhando para a placa azul no número 345. Oficina Central. Roberto Silva. Senti as pernas bambas como se fossem desabar a qualquer momento. Respirei fundo 3 vezes e caminhei devagar até a oficina. O barulho de ferramentas e motores saía lá de dentro. Parei na entrada e espiritei cautelosamente. E então eu vi. Era ele. Meu Roberto. 15 anos mais velho, com alguns cabelos grisalhos, mais forte por causa do trabalho pesado, mas era inequivocamente meu filho. Estava consertando um motor, concentrado, com aquela mesma expressão que fazia quando era criança, e montava quebra-cabeças na mesa da cozinha. As lágrimas brotaram como uma cachoeira. Meu corpo inteiro tremeu como vara verde. 15 anos. 15 anos chorando por um filho que estava vivo, trabalhando, construindo uma vida a 50 quilômetros da minha casa. Mas antes que pudesse entrar na oficina ou gritar seu nome, vi algo que me deixou ainda mais chocada. Uma mulher bonita, por volta dos 40 anos, chegou com 2 crianças pequenas, um menino e uma menina. Roberto largou as ferramentas, limpou as mãos no macacão e abraçou a família com o maior carinho do mundo. Papai, acabamos de sair da escola, disse a menininha, pulando no colo dele. E aí, campeão? Como foi a aula de futebol? Roberto perguntou para o menino bagunçando o cabelo dele. Meu filho tinha uma nova família. Tinha se casado de novo, tinha filhos. Meus netos. Eu tinha netos e não sabia. Fiquei escondida atrás de um carro por mais de 1 hora, só observando. Via Roberto brincando com as crianças, conversando carinhosamente com a esposa, atendendo clientes com educação e competência. Ele estava bem, estava feliz, estava vivinho da Silva, construindo uma vida linda enquanto eu morria de saudade dele todo santo dia. A pergunta que não queria calar era: por que Roberto nunca tinha me procurado em 15 anos? Por que deixou que eu acreditasse que ele estava morto? O que diabos tinha acontecido para criar essa situação absurda? Voltei para casa em estado de choque, fingindo normalidade para Sérgio, mas por dentro era um furacão de emoções. Raiva, alegria, confusão, desespero, tudo misturado numa tempestade que me deixou acordada a noite inteira. No dia seguinte, a ficha caiu como uma bomba na minha cabeça. Se Roberto estava vivo e bem, quem tinha armado aquela farsa da morte dele? Quem tinha se beneficiado com essa mentira terrível? E por que meu filho nunca tinha tentado entrar em contato comigo durante todos esses anos? A resposta veio como um soco no estômago. Carla e Marta. As 2 únicas pessoas que cuidavam de mim, que tinham acesso à minha casa, que sabiam de todos os meus movimentos e que, coincidentemente, tinham se beneficiado muito da minha tristeza ao longo dos anos. Comecei a ligar os pontos e o quebra-cabeça macabro se formou na minha mente. Elas não estavam me consolando durante 15 anos. Elas estavam me roubando. Nos dias seguintes, entrei num estado que nunca tinha experimentado antes. Era como se uma parte adormecida do meu cérebro tivesse acordado. Uma parte fria e calculista que eu nem sabia que existia. A costureira aposentada e enlutada tinha sumido. No lugar dela, surgiu uma investigadora determinada a descobrir toda a verdade. Primeiro, procurei meu antigo advogado, Dr. Henrique, que havia cuidado da papelada quando Antônio morreu. Ele tinha escritório na Rua do Rosário, no centro de Ipatinga, e sempre foi um homem sério e confiável. Dr. Henrique, preciso da sua ajuda com uma situação muito estranha, falei, sentada na cadeira de couro da frente da mesa dele. Contei tudo. A descoberta de que Roberto estava vivo, as visitas mensais de Carla e Marta, os bens que foram emprestados e nunca devolvidos, a venda dos terrenos. O Dr. Henrique me ouviu em silêncio, fazendo anotações num bloquinho. Quando terminei de falar, ele ficou em silêncio por um longo tempo, tamborilando os dedos na mesa. Dona Eulália,
Sempre desconfiei daquelas duas. Quando vieram aqui para resolver a papelada dos terrenos, trouxeram documentos que me pareceram estranhos. Mas a senhora estava tão abalada na época que não quis incomodá-la com dúvidas técnicas. Ele abriu um arquivo grosso com meu nome. Olha só, tenho aqui cópias de tudo. Foram vendidos 4 terrenos no total, no valor de R$320 mil. Segundo os documentos que elas trouxeram, a senhora havia dado procuração para Marta cuidar dos seus bens. Meu sangue gelou. Doutor, eu nunca assinei procuração nenhuma. Nunca. Era o que eu suspeitava. Dona Eulália, me dê alguns dias para investigar. Vou verificar a autenticidade dessa procuração e de todos os outros documentos. Se minha suspeita estiver correta, estamos diante de um caso gravíssimo de falsificação e estelionato. Saí do escritório do advogado com uma mistura de alívio e terror. Alívio por finalmente ter alguém para me ajudar a entender o quebra-cabeça. Terror por começar a dimensionar o tamanho da traição que tinha sofrido. Mas ainda faltava a peça principal do quebra-cabeça. Por que Roberto nunca tinha me procurado? Se ele estava vivo há todo esse tempo, por que nunca tentou entrar em contato comigo? A resposta veio na semana seguinte, quando decidi fazer a investigação mais arriscada da minha vida. Voltei sozinha para Coronel Fabriciano, desta vez de ônibus, e passei o dia inteiro observando a rotina de Roberto. Descobri que ele almoçava sempre no mesmo restaurante, o Ponto do Sabor, na rua Getúlio Vargas. Armei um encontro casual. Entrei no restaurante, pedi um prato feito e sentei numa mesa próxima à dele. Meu coração disparou quando o vi de perto novamente. Estava tão bonito, tão maduro, tão vivo. Roberto estava almoçando sozinho, mexendo no celular. Respirei fundo, juntei toda a minha coragem e me aproximei. Com licença, o senhor não é Roberto Silva? Ele levantou os olhos e me encarou com uma expressão confusa. Sou sim, senhora. A senhora me conhece de onde? Eu quase desabei ali mesmo. Meu próprio filho não me reconheceu. 15 anos tinham passado. Eu estava mais magra, com mais rugas, cabelos brancos, mas ainda assim, eu era a mãe dele. Sou Eulália, uma amiga da sua mãe. Consegui falar, tentando manter a voz firme. O rosto de Roberto se contraiu numa expressão de dor profunda. Os olhos dele se encheram de lágrimas. A senhora conheceu minha mãe? Ela morreu há 15 anos. Eu nem pude me despedir direito dela. Senti como se tivesse levado uma martelada na cabeça. Morreu? Como assim morreu? Foi logo depois que vim para São Paulo. Minha esposa Carla me ligou dizendo que mamãe tinha morrido de desgosto por causa da nossa briga. Disse que ela ficou doente de tristeza e o coração não aguentou. Eu me culpo até hoje por ter saído de casa daquele jeito, sem fazer as pazes com ela. O quebra-cabeça se completou naquele momento. Aquelas 2 víboras tinham armado um plano diabólico. Convenceram Roberto de que eu tinha morrido e me convenceram de que ele tinha morrido. Durante 15 anos, elas mantiveram 2 corações partidos separados enquanto roubavam tudo o que podiam. Onde sua mãe está enterrada? Perguntei, tentando manter a compostura. No cemitério São João Batista, em Ipatinga. Vou visitá-la todo ano no dia que ela morreu, dia 15 de cada mês. Carla e minha cunhada Marta sempre me acompanham. São as únicas que restaram da família dela. 15 de cada mês. O mesmo dia que elas vinham me consolar na minha casa. As criminosas tinham criado uma rotina perfeita. Visitavam o túmulo falso comigo de manhã e visitavam o túmulo falso com Roberto à tarde. Saí do restaurante cambaleando como se estivesse bêbada. Sentei num banco da praça e chorei como não chorava há 15 anos. Mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva pura. Uma fúria que eu nunca tinha sentido na vida. Aquelas 2 monstras tinham destruído 15 anos da minha vida e da vida do meu filho. Tinham me roubado a chance de conhecer meus netos, de participar da vida dele, de estar presente nos momentos importantes. Tinham transformado nosso amor em luto desnecessário. Mas elas não sabiam com quem estavam mexendo. Elas tinham subestimado uma mãe que descobriu que foi enganada. E uma mãe enganada pode ser a força mais destrutiva do universo. Voltei para casa com um plano se formando na minha cabeça. Não ia simplesmente confrontá-las. Ia destruí-las da mesma forma que elas tinham me destruído.
devagar, metodicamente, dolorosamente. Primeiro, precisava de provas irrefutáveis. Segundo, precisava planejar o confronto final. E terceiro, precisava garantir que elas pagassem por cada lágrima que me fizeram derramar, por cada noite que passei falando sozinha, por cada vez que visitei aquele túmulo mentiroso. A guerra estava apenas começando. O plano precisava ser perfeito. Passei 2 semanas arquitetando cada detalhe, como uma costureira cuidadosa, preparando o vestido mais importante da vida. Dr. Henrique trouxe as provas que eu precisava. A procuração era mesmo falsificada. Os documentos de venda dos terrenos tinham irregularidades gritantes. E descobrimos que Carla e Marta tinham usado um despachante corrupto, chamado Valdeci, para criar toda a papelada fraudulenta. Dona Eulália, temos material suficiente para processar as duas por falsificação de documentos, estelionato e apropriação indébita. Podem pegar até 12 anos de cadeia cada uma, explicou o Dr. Henrique, mostrando uma pasta gorda cheia de evidências. Mas eu queria mais do que processos. Queria o confronto. Queria ver a cara delas quando descobrissem que eu sabia de tudo. Queria que sentissem o mesmo terror que eu senti durante 15 anos. Marquei o encontro para dia 15 de março, exatamente 15 anos depois da data que elas inventaram para a morte de Roberto. Era uma quinta-feira nublada e convidei as duas para virem almoçar comigo. Estou me sentindo muito sozinha ultimamente. Seria um carinho vocês virem me fazer companhia. Falei no telefone, fingindo a fragilidade que elas esperavam de mim. Carla e Marta chegaram pontualmente ao meio-dia, como sempre. Carla trazia flores amarelas, sempre amarelas, nunca vermelhas ou brancas. Marta carregava uma sacola com pães doces que comprava na mesma padaria há 15 anos. A rotina delas era militarmente organizada. Como a senhora está, dona Eulália? Perguntou Carla com aquele tom falsamente preocupado, que eu agora reconhecia como puro teatro. A senhora parece mais animada hoje. Estou mesmo mais animada, respondi, servindo o café na mesa da cozinha. Sabe por quê? Tive umas descobertas muito interessantes nas últimas semanas. Marta mordeu um pedaço de pão doce e me olhou com curiosidade fingida. Que tipo de descobertas? Eu sorri. Um sorriso que elas nunca tinham visto no meu rosto. Descobri que meu filho não morreu há 15 anos. Descobri que vocês duas são umas criminosas mentirosas que me roubaram por 15 anos. E descobri que hoje é o último dia que vocês vão pisar na minha casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla deixou a xícara de café cair no chão, fazendo um barulho de louça quebrada que ecoou pela cozinha. Marta ficou pálida como um fantasma, com o pão doce parado no meio do caminho até a boca. Do que a senhora está falando? Gaguejou Carla, tentando manter a compostura. Estou falando que sei que Roberto está vivinho da Silva, trabalhando numa oficina mecânica em Coronel Fabriciano. Estou falando que sei que vocês inventaram essa história de morte para se livrar de mim e roubar tudo o que podiam. Estou falando que tenho provas de que vocês falsificaram minha assinatura para vender meus terrenos. Marta se levantou da cadeira como uma mola. A senhora está louca! A senhora está delirando! Louca? Eu ri alto, uma gargalhada que saiu do fundo da alma. 15 anos fingindo ser louca de tristeza, Marta. 15 anos representando o seu papel da viúva, indefesa para vocês se sentirem seguras roubando de mim. Mas acabou. O jogo acabou. Carla tentou uma última cartada do desespero. Dona Eulália, a senhora está confundindo as coisas. Roberto morreu mesmo. Nós temos a certidão de óbito, temos... Vocês têm documentos falsos, explodi, batendo a mão na mesa com uma força que nem sabia que tinha. Documentos que compraram daquele vagabundo do Valdeci, que já confessou tudo para a polícia. As duas se entreolharam com o terror estampado nos rostos. Era a primeira vez em 15 anos que me viam sem aquela máscara de sofrimento que elas tinham me ajudado a construir. E sabe o que mais? Continuei levantando da cadeira e caminhando em direção a elas. Hoje mesmo, daqui a 1 hora, Roberto vai estar aqui. Convidei meu filho para almoçar comigo. Imaginem a surpresa dele quando descobrir que a mãe que vocês disseram que estava morta está vivinha da Silva, esperando por ele na cozinha. Carla começou a chorar desesperadamente.
Dona Eulália, a senhora não entende. Nós fizemos isso pelo bem de todo mundo. Roberto e a senhora viviam brigando, ele estava infeliz. A senhora estava sofrendo. Pelo bem de todo mundo? Minha voz saiu como um rugido. Vocês destruíram 15 anos da minha vida. 15 anos que eu poderia ter passado com meu filho, com meus netos que eu nem conheci. Vocês me roubaram a felicidade, roubaram meu dinheiro, roubaram minha família. Marta tentou correr para a porta, mas Dr. Henrique estava lá, acompanhado de 2 policiais civis. Para onde pensam que vão, senhoras? Temos um mandado de prisão temporária para vocês 2. O barulho de um carro chegando na frente de casa fez meu coração disparar novamente. Roberto havia chegado. O som dos passos de Roberto na varanda foi como música para meus ouvidos. 15 anos esperando por aquele momento. 15 anos sonhando com o dia em que meu filho voltaria para casa. A porta se abriu e Roberto entrou, carregando uma pequena planta de girassol. Ele parou no meio da sala quando viu a confusão. 2 mulheres chorando, policiais, advogado e eu parada no centro de tudo. Carla, Marta, o que vocês estão fazendo aqui? Ele perguntou confuso. Então me olhou novamente com atenção redobrada. A senhora é aquela senhora do restaurante que disse que conhecia minha mãe. Roberto, falei com a voz trêmula de emoção. Eu não apenas conheci sua mãe, eu sou sua mãe. Meu filho ficou imóvel por longos segundos, como se o cérebro dele se recusasse a processar a informação. Depois olhou para Carla e Marta com uma expressão que misturava confusão e horror crescente. Mãe? Sussurrou, deixando a planta cair no chão. Mas vocês disseram... Vocês me mostraram o túmulo. Vocês disseram que ela tinha morrido de desgosto por minha causa. Elas mentiram, meu filho. Falei, caminhando devagar em direção a ele. Mentiram para você, mentiram para mim. Durante 15 anos, me fizeram acreditar que você tinha morrido num acidente. Durante 15 anos, fizeram você acreditar que eu tinha morrido de tristeza. Roberto olhou para Carla com uma fúria que nunca tinha visto nos olhos do meu menino. Você mentiu para mim durante 15 anos? Você me fez acreditar que minha mãe estava morta? Carla soluçava descontroladamente. Roberto, eu posso explicar. Nós achamos que seria melhor assim. Vocês brigaram tanto antes de você sair. Nós pensamos... Vocês pensaram... Roberto gritou com uma raiva explosiva. Vocês decidiram por nós? Vocês me fizeram chorar no túmulo de uma mulher que estava viva. Foi quando a segunda bomba explodiu. Roberto percebeu a implicação completa da situação. Se minha mãe estava viva esse tempo todo, se vocês sabiam que ela estava viva, então vocês estavam roubando dela, não estavam? Vocês usaram a mentira para roubar uma velha indefesa. O policial civil se adiantou. Senhor Roberto, sua ex-esposa e sua cunhada estão sendo presas por falsificação de documentos, estelionato e apropriação indébita. Roubaram mais de 320 mil reais de sua mãe ao longo destes 15 anos. Roberto cambaleou como se tivesse levado um soco. Sentou na cadeira da sala, colocou as mãos no rosto e começou a chorar como uma criança. Mãe, meu Deus, mãe, eu sinto tanto, tanto, tanto. Eu visitava seu túmulo todo mês. Eu chorava, eu pedia perdão por ter saído daquele jeito. Eu me culpei durante 15 anos por você ter morrido de desgosto por minha causa. Não consegui mais me conter. Corri até ele e o abracei com toda a força que tinha no corpo. Era o mesmo abraço que eu dava quando ele era pequeno e se machucava brincando na rua. O mesmo abraço que guardei no coração durante 15 anos. Meu filho, meu menino, sussurrei no ouvido dele, enquanto as lágrimas escorriam livremente. Não foi sua culpa. Nunca foi sua culpa. Essas 2 víboras nos enganaram, nos separaram, nos roubaram 15 anos de amor. Roberto me abraçou de volta com desespero, como se quisesse recuperar todos os abraços perdidos de uma vez só. Mãe, eu tenho filhos. Você tem netos. Eles sempre perguntaram sobre a avó paterna e eu sempre contava histórias sobre você. Eles vão ficar loucos de alegria. Carla e Marta foram levadas pela polícia ainda chorando e protestando. Gritavam que tinham feito pelo bem de todo mundo, que eram mal compreendidas.
Mas ninguém mais estava interessado em suas mentiras. Dr. Henrique explicou para Roberto todos os crimes que elas tinham cometido: falsificação da minha assinatura, venda ilegal dos terrenos, apropriação dos bens da família, uso de despachante corrupto para criar documentos falsos. A lista era longa e as evidências eram irrefutáveis. Elas vão responder por tudo isso, dona Eulália. Vão devolver cada centavo roubado e ainda vão pagar por 15 anos de sofrimento desnecessário, garantiu o advogado. Mas naquele momento, dinheiro era a última coisa na minha mente. Meu filho estava ali, vivo, real, abraçando-me como se nunca mais fosse me soltar. Eu havia recuperado minha família. 3 meses depois, minha casa voltou a ter vida. Roberto trouxe Isabela, de 8 anos, e Pedro, de 6 anos, para conhecer a avó que pensavam ter perdido antes mesmo de nascer. A alegria deles foi contagiosa. Correram pela casa, exploraram o quarto que tinha sido do pai, fizeram 1000 perguntas sobre a família. Vovó, o papai disse que a senhora faz o melhor bolo de fubá do mundo. É verdade? Perguntou Isabela com os olhos brilhando de curiosidade. Vamos descobrir juntos, minha princesa, respondi, já planejando uma tarde inteira de culinária com os netos, que eu nunca pensei que conheceria. Roberto vendeu a casa em Coronel Fabriciano e se mudou de volta para Ipatinga, comprando uma casa na mesma rua da minha, apenas 5 números de distância. Sua nova esposa, Marina, se revelou uma mulher maravilhosa que entendeu perfeitamente a necessidade dele de recuperar o tempo perdido com a mãe. Dona Eulália, Roberto falou tanto da senhora durante todos esses anos, é como se eu já a conhecesse, disse Marina no primeiro almoço que fizemos juntos. As crianças estão radiantes por finalmente terem a avó paterna que sempre sonharam conhecer. O processo judicial contra Carla e Marta foi rápido e implacável. Dr. Henrique conseguiu provar todos os crimes, recuperar o dinheiro roubado e ainda garantir uma indenização por danos morais. Elas foram condenadas a 10 anos de prisão cada uma e terão que pagar R$500 mil de indenização pelos 15 anos de sofrimento que causaram. Mas a maior vitória não foi o dinheiro recuperado ou a justiça feita. A maior vitória foi ver Roberto feliz novamente, sem a culpa que carregou por 15 anos. Foi descobrir que ele sempre me amou, que nunca me esqueceu, que contava histórias sobre mim para os filhos. Mãe, toda noite eu olhava para as estrelas e conversava com a senhora. Ele me contou numa das nossas longas conversas de reconciliação, pedia perdão por ter saído brigado de casa, prometia que um dia ia encontrá-la no céu para fazer as pazes. Com o dinheiro recuperado, consegui reformar a casa inteira. Transformei o antigo quarto de Roberto num quarto de hóspedes duplo para Isabela e Pedro ficarem sempre que quisessem. Montei uma pequena oficina de costura, onde ensino Isabela a fazer bonecas de pano, perpetuando uma tradição que achei que tinha morrido comigo. Aos 72 anos, me tornei uma espécie de celebridade local. A história da avó que descobriu que foi enganada se espalhou por toda Ipatinga e região. Recebo cartas de pessoas que passaram por situações similares, pedindo conselhos sobre como lidar com familiares manipuladores. Comecei a frequentar grupos de apoio para idosos vítimas de violência financeira, compartilhando minha experiência e ajudando outras pessoas a identificarem sinais de que estão sendo enganadas. Descobri que minha história não é única. Muitos idosos são vítimas de parentes inescrupulosos que se aproveitam da vulnerabilidade. Se uma pessoa de 72 anos conseguiu desmascarar 2 criminosas e recuperar sua família, qualquer um pode lutar pelos seus direitos. É o que sempre digo nas palestras que faço em centros comunitários. Pedro e Isabela me encheram de uma energia que eu pensava ter perdido para sempre. Todo final de semana fazemos programas diferentes. Vamos ao parque, assistimos filmes, fazemos piqueniques. Eles me chamam de vovó guerreira e adoram ouvir a história de como descobri a mentira e venci as vilãs. Roberto abriu uma nova oficina aqui em Ipatinga, em sociedade com um antigo amigo do pai. Nomeou o negócio de Oficina Antônio e Filho, uma homenagem ao avô que os netos nunca conheceram, mas cujas histórias eu conto com orgulho. Nas noites de quinta-feira,
Toda a família se reúne na minha casa para jantar. É nesses momentos que sinto a vida pulsando novamente em cada cômodo. As risadas das crianças, as conversas de Roberto sobre o trabalho, os planos de Marina para as férias escolares, tudo isso deveria ter começado há 15 anos, mas prefiro focar no presente e no futuro que ainda temos pela frente. Hoje, quando passo em frente ao cemitério São João Batista, não sinto mais aquela dor lancinante no peito. O túmulo falso continua lá, com a foto sorridente de Roberto, mas agora ele é apenas um lembrete do quanto o amor verdadeiro é mais forte que qualquer mentira. Se você está lendo esta história e reconhece sinais parecidos na sua própria vida, saiba que nunca é tarde para descobrir a verdade. Nunca é tarde para lutar pelo que é seu. Nunca é tarde para uma mãe recuperar seu filho ou para uma família se reencontrar. Aos 72 anos, aprendi que a idade não diminui nossa capacidade de recomeçar. Aprendi que a justiça pode demorar, mas sempre chega. E aprendi que o amor entre mãe e filho é a força mais poderosa do universo, capaz de sobreviver a 15 anos de mentiras e de se renovar como se fosse o primeiro dia. Meu nome é Eulália, tenho 72 anos e esta foi a história de como recuperei minha família e provei que uma mãe determinada pode mover montanhas, ou, no meu caso, pode desmascarar 2 criminosas e reconquistar 15 anos de felicidade roubada. Nunca é tarde para a verdade, nunca é tarde para a justiça e nunca, jamais, é tarde para o amor vencer. Que cidade você está lendo esta história? Deixe nos comentários se você já passou por algo parecido ou se conhece alguém que precisa ouvir que ainda há esperança. Juntos, podemos ajudar mais famílias a se reencontrarem e mais idosos a se protegerem de quem quer se aproveitar da nossa vulnerabilidade. A vida começa de novo a qualquer idade. Minha nova vida começou aos 72 anos, quando descobri que meu filho estava vivo. E a sua nova vida pode começar hoje, agora, neste exato momento em que você decide lutar por aquilo que é verdadeiramente seu.